Jesus e a tortura. Reflexão: o projeto da tortura implica numa negação total, totalitária, da pessoa, enquanto ser encarnado. Hélio Pellegrino. Nesta Semana Santa aproveitei a temporalidade litúrgica para meditar a partir do livro Brasil, Nunca Mais, publicado em 1985, e o texto bíblico da Paixão de Cristo. Encontramos no anexo 2 do livro um texto ainda de grande atualidade no Brasil, como esse em que vivemos. Trata-se de a tortura, o que é, como evolui na história. A reflexão do texto tem como objetivo atingir o aparelho repressivo de tortura montado pela ditadura militar após 64. Sabemos que um conjunto de bispos liderados por Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arnos denunciaram pelo mundo a tortura praticada no Brasil pelos militares em seus porões. Todo cristão, sabendo ou não, é seguidor de um prisioneiro político que foi torturado até a morte. Tortura essa com requintes de crueldade, não esqueçamos. Isso tudo registrado em detalhe nos evangelhos. Puseram-lhe uma coroa de espinhos que haviam trançado. Batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe a púrpura, vestiram-no com as vestes dele e conduziram-no para fora para crucificá-lo. MC 14, 16 a 20, da tortura física e psicológica, vemos aqui. Sabendo que Jesus foi humano em tudo. Como diz o próprio texto bíblico. Não foi uma encenação como pensam alguns religiosos. Foi real. Ou não fazia sentido algum descrever em detalhes. Sabemos que a repetição de anos e anos da Paixão de Cristo nas igrejas, cinemas e teatros, fez com que a dimensão martirial da tortura fosse perdendo seu impacto inicial e sua brutalidade. Mas o fundo da narrativa não se perdeu como lágrimas na chuva. O fato é que Jesus foi torturado e conduzido à morte sob tortura. Para nós deveria ter um significado radical. Ser contra a tortura é dever de todo ser humano que se diz cristão. Não tem meio termo. Seguir Jesus é ser contra toda forma de tortura. Mas tem um dado importante para se entender a tortura perpetrada contra Jesus. Ela foi consequência da opção do projeto histórico do carpinteiro de Nazaré. A tortura romana que foi praticada e exposta publicamente em Jesus vem como uma reação violenta à praxis de Cristo. A praxis histórica de Jesus de Nazaré era insuportável para os poderes na Palestina do século e da Inquisição, movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII ao XVIII na Europa e nas Américas, cujo objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo, as ditaduras espalhadas pelo mundo. A Igreja cristã apoiou quase tudo. Não se deve esconder isso. Assumir e fazer autocrítica é o melhor que os cristãos podem fazer diante do apoio no passado e no presente que suas igrejas emprestaram aos regimes que praticavam torturas. Também é importante destacar a luta das várias igrejas cristãs contra a tortura. Nas denúncias e auxílio à implementação de grupos de direitos humanos que enfrentavam a situação da tortura. No caso brasileiro, no período pós-1964, onde foi implementado de forma autoritária um golpe militar, o catolicismo romano exerceu um papel de destaque na defesa de pessoas torturadas, na criação de comissões de direitos humanos e nas denúncias públicas da prática de tortura dentro e fora do Brasil. Um projeto dos mais significativos na luta contra a ditadura brasileira e na organização da memória de tempos nefastos em que a tortura foi prática constante e profissionalizada, foi o Brasil, Nunca Mais. O projeto Brasil, Nunca Mais foi desenvolvido por Dom Paulo Evaristo Arnos, pelo rabino Henri Sobel, pelo pastor presbiteriano Jaime Urinti e equipe que, clandestinamente, atuou entre os anos 1979 e 1985 durante o período final da ditadura militar no Brasil na organização e catalogação de documentos relativos à tortura e assassinatos do regime ditatorial. Como o livro foi publicado no ano de 1985 e gerou uma importante documentação sobre a história do Brasil contemporâneo e a terrível experiência da ditadura para o país. Esse sistema perseguiu, exilou, assassinou, torturou, fez desaparecer corpos, concentrou renda, criou uma escalada inflacionária enorme e empobreceu ainda os mais pobres. Concluímos nossa meditação afirmando o seguinte: Jesus foi preso, torturado e violentamente assassinado. Todo ser humano que vive a brutalidade da tortura participa consciente ou inconscientemente da paixão de Cristo. É uma situação de fé, mas é acima de tudo uma condição antropológica.
A tortura é por natureza uma ofensa ao cristianismo vivido verdadeiramente como seguimento a Jesus. Cristão que apoia a tortura se coloca fora da comunhão eclesial. Romero Vinâncio UFS